Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu cresci no meio da música. Olha, o meu pai tinha um grupo de samba e a nossa casa vivia cheia. Era gente entrando, gente saindo, ensaio começando, som sendo testado, alguém afinando o instrumento no meio da conversa. E aí eu cresci achando que aquilo era o normal da vida. E eu aprendi cedo que viver era movimento. O meu pai sempre me dizia que eu precisava entender o que era viver de verdade, que viver era aquilo, gente misturada, família por perto, amigos espalhados pela sala, música ocupando tudo. Bom, e eu acreditei e me joguei na música de cabeça. E com 10 anos eu já tocava quase tudo. Aprendi um instrumento aqui, depois outro, e quando algum músico faltava, eu entrava no lugar assim, sem medo, sem ensaio extra. Eu só ia. E isso acabava até virando a atração, porque, pensa, um menino pequeno no meio dos adultos, as pessoas olhavam para mim como se eu fosse algo diferente. E na verdade, eu gostava daquilo. E o meu pai, olha, ele não dava moleza, viu? Se eu errava, ele cobrava. Se eu acertava, ele dizia que era obrigação. E se eu tocasse bem, ele mandava eu tocar melhor. E eu cresci aprendendo que talento não era desculpa para descanso. E talvez ali, sabe, tenha começado a parte de mim que sempre quis provar alguma coisa para alguém. Mas no meio daquele barulho todo, tinha uma coisa que era só minha, a Elisa. E eu não sei dizer quando começou, porque desde pequeno eu já sabia que ela era diferente. Não era só amizade, não era só costume, era aquela sensação de querer ficar perto, sem saber explicar o porquê. Então, e a gente cresceu junto. 12 anos parecia a idade suficiente para fazer a promessa eterna. A gente se escondia como se estivesse fazendo algo proibido, mas era só inocência misturada com certeza. Então era um beijo rápido, o coração acelerado e aquela frase que parecia simples demais para ser tão séria: a gente vai se casar. Mas o pai dela, apesar de ser amigo do meu pai, amigo mesmo, olha, ele sempre falava brincando, mas tinha uma coisa ali que não era só brincadeira. Ele dizia que não queria a Elisa comigo, dizia que eu não ia saber fazê-la feliz. Falava que tocador de samba sabia falar de amor, sabia cantar o amor, sabia fazer todo mundo acreditar no amor, mas viver amor de verdade, isso era uma outra coisa. Exemplo eram as suas mulheres. E ali eles riam, sabe? Achavam engraçado. E eu não achava nada daquilo engraçado, pelo contrário. Eu via minha mãe chorando, insegura, tentando acreditar que o papai era fiel. E eu coloquei na minha cabeça que eu não ia ser igual, que eu queria apenas uma mulher, e no caso, a Elisa. E a gente foi crescendo e continuou junto, escondido, mas junto. Já não era mais só um beijo de criança, era sentimento mesmo. E a gente se encontrava do jeito que dava. Falava do futuro e acreditava que uma hora ou outra o pai dela ia aceitar. Mas ele não aceitou. E um dia, no meio de uma apresentação, o pai dela descobriu, e até hoje eu não sei quem contou. Eu só lembro do olhar dele mudando enquanto eu tocava. E ali ele largou
tudo o que estava fazendo e veio na minha direção assim, no meio da música, no meio de todo mundo. E ele começou a discutir comigo ali mesmo. Disse que eu tinha traído a confiança dele. Disse que eu não era homem para a filha dele. Falou mais. Falou que eu não tinha o perfil para ser o genro que ele tinha sonhado. E olha, eu fiquei sem reação, mas eu não perdi a linha e continuei ali, tocando. E ele passou do limite, arrancou o cavaquinho da minha mão e disse que se eu encostasse nela novamente, me matava. E falou isso olhando nos meus olhos. E na frente do público, o meu pai, vendo aquilo, se aproximou e nos separou. Mas a apresentação acabou ali. E o meu pai teve que conversar com o responsável e inventar 1000 coisas. Mas o estrago já tinha sido feito e aquela cena ficou marcada. Tanto que o grupo ficou queimado por um bom tempo. A imagem que o meu pai tinha construído com tanto esforço ficou manchada. E por causa de uma briga que nem tinha a ver nada com a música. E foi então que o pai dela saiu de vez. E o meu pai decidiu não ficar preso naquilo e mudou o nome do grupo, reorganizou a equipe e começou tudo outra vez. E claro, não foi fácil, mas ele não era homem de desistir. Bom, e aos poucos as coisas foram andando de novo e aquela amizade que parecia forte acabou por causa de mim e da Elisa. E isso pesou. Às vezes, a gente até se encontrava em algum lugar. Um evento, uma festa, alguma coisa relacionada à música. E ele me via e fingia que eu não existia. Passava por mim como se eu fosse até um estranho. E eu sentia que aquilo era como um recado. Mas para mim e para Elisa, aquele recado, não servia porque a gente se amava de verdade. E o meu pai, que estava vendo tudo acontecer e não era homem de aceitar injustiça calado, um dia deixou claro que se alguém não podia ser amigo do filho dele, também não podia ser amigo do pai. E ali acabou de vez. E eu e ela ficamos no meio disso tudo. E depois da briga dos nossos pais, ficou quase que impossível a gente se ver. O pai dela, então, passou a vigiar cada passo. Ela não podia sair sozinha, não podia parar na esquina, não podia conversar muito tempo com ninguém. Para falar a verdade, ela tinha que ir no orelhão. Esperava um horário que achava que ele não ia aparecer. E a gente falava pouco, mas falava suficiente para continuar acreditando. Até que um dia ele pegou ela no orelhão. E eu nunca vou esquecer daquela ligação interrompida. Ela começou a falar e de repente a voz mudou. Veio silêncio e depois um barulho e aí a linha caiu. E mais tarde eu soube o que tinha acontecido. Ele levou ela para casa e deu uma surra nela por minha causa. E aquilo me desmontou. Olha, ele estava completamente contra a gente, totalmente. E eu não entendia, porque eu nunca fui de rua, eu nunca mexi com coisas erradas, sabe? Eu sempre respeitei todo mundo. Eu já trabalhava, fazia faculdade e tocava no final de semana. Eu até ajudava em casa. Poxa, eu era um rapaz bom, mas para ele nada daquilo bastava. E quanto mais ele apertava, mais eu sentia que o nosso amor estava virando luta. Não era mais só 2 jovens querendo ficar juntos, era resistência. E aí eu comecei a me perguntar, sabe? Se a Amarela estava custando caro demais para ela. E foi então que eu decidi terminar tudo. Não que eu não a amasse, pelo contrário, eu a amava do fundo da minha alma. Mas era porque
ela não tinha paz. O pai dela pegou até uma birra, sei lá. Era uma coisa contra mim. E eu tinha medo porque ele era policial. Não que todos os policiais sejam maldosos, mas é que ele tinha uma certa fama. E então a Elisa sofreu. Vivia correndo atrás de mim, aparecia nos barzinhos onde eu tocava e ali a gente não se resistia e ficávamos juntos. Mas no dia seguinte, aquela pressão, eu falava que não queria, que ela merecia ser feliz. E uma vez, diante disso, eu perguntei para ela se ela queria morar comigo, sair de São Paulo, ir para um lugar onde a gente tivesse paz. E ela topou. E eu comentei com os meus pais. E eles disseram que aquilo não era o certo. Mas se não tinha um outro jeito, que a gente fosse feliz. E aconteceu que no dia do nosso encontro para sairmos de São Paulo, o pai dela chegou mais cedo e pegou ela com as malas na mão. E ali, olha, ali a casa caiu pro lado dela. E a Elisa, mesmo sendo uma moça, sabe, de 19 anos, o pai ainda a tratava como uma criança. E ela sofreu as consequências, viu? Apanhou, ficou proibida de sair na rua sozinha. Era da faculdade para casa e só. E eu fui lá na casa dela. Tentei conversar com ele, mas ele não quis conversa e mandou eu tomar um rumo e deixar de uma vez por todas a filha dele em paz. E eu sofria na minha casa e ela sofria na casa dela. E a gente ficou quase que uns 3 meses sem se ver, 3 meses que pareceram até um ano. Até que um dia ela apareceu na porta da minha casa. Olha, eu não estava esperando. Ela entrou rápido, disse que o pai tinha ido visitar a mãe dele que estava doente e que aproveitou a chance para vir me ver. E foi uma coisa rápida, sabe? Mas para mim foi como se o mundo estivesse nos dando mais uma chance para nós. E foi a primeira vez que a gente foi realmente homem e mulher. Eu achei que aquilo selava o nosso futuro. E naquele dia, ela também me disse que não aguentava mais viver daquele jeito. Falou que ia ter uma outra conversa com o pai, que precisava falar como adulta e não como uma menina assustada. Disse que já era maior de idade e que tinha opinião, que podia sim decidir sobre a sua própria vida. E que estava cansada de ser tratada como se ainda estivesse com 5 anos. E sabe de uma coisa? Eu vi firmeza nela. Não era rebeldia, era alguém querendo ser ouvida dentro da própria casa. E ela dizia que não queria brigar com o pai, que só queria respeito. Queria que ele entendesse que o sentimento dela não era brincadeira, que não era uma fase. E eu ouvi tudo, mas tudo aquilo torcendo para dar certo e o pai dela entender. Bom, e nós ficamos ali por mais um tempo. Ela jantou em casa, conversou um pouco com a minha mãe. O meu pai tinha saído para tocar num barzinho e como eu estava com trabalho na faculdade, eu resolvi não ir. E deu tudo certo. A Elisa apareceu, a gente pôde ficar juntos, conversar, enfim. E ela foi embora naquele dia e eu fiquei com aquela mistura de esperança e apreensão. E o sábado passou. E no domingo, quase que no fim da noite, o meu telefone tocou. Era o Edinho, o irmão dela. E ele estava chorando de um jeito que eu mal consegui entender o que ele dizia. E eu até senti um frio subir pelo meu corpo inteiro. E eu pedi para ele se acalmar, respirar e falar devagar. Ele tentou, sabe, fez um esforço enorme para organizar as palavras. E quando conseguiu,
Ele me disse algo que eu nunca, jamais queria ouvir. Ele conseguiu falar entre um choro e outro. Disse que a Elise e o pai tinham discutido feio, que não foi uma conversa calma, foi gritos e mais gritos. E ele falou que a Elisa disse que se não pudesse viver o amor do jeito dela, a vida já não tinha mais sentido. E aí ele contou que no meio daquela discussão, naquela confusão toda, ela entrou no quarto do pai, pegou a arma dele e fez aquilo que nunca deveria ter feito. Meu Deus! E naquele momento eu não senti só dor. Eu senti um vazio impossível de explicar. Era como se o mundo tivesse parado e eu tivesse ficado ali, sozinho dentro dele. Olha, eu não chorei na hora. Eu fiquei vazio. Na minha cabeça vinha a última vez que a gente tinha ficado juntos. A coragem dela dizendo que iria resolver, a firmeza dela dizendo que tinha opinião e de repente tudo virou um silêncio só e eu não pude me despedir. Olha, eu fui até lá, mas o pai dela não deixou eu entrar. Ele me barrou na porta como se eu fosse o culpado de tudo. E ali ele me acusou, me xingou de tudo quanto era nome. Mas eu não queria guerra, sabe? E aí eu saí e fiquei sentado do outro lado esperando. Eu precisei esperar as pessoas saírem, esperar o movimento acabar, esperar o tempo passar como se aquilo fosse resolver alguma coisa. Eu só queria alguns minutos, só isso. E quando finalmente todo mundo foi embora, eu fui até onde ela tinha sido enterrada. E ali eu desabei. Eu chorei, mas eu chorei como eu nunca tinha chorado. E eu perguntei para mim mesmo por quê? Por que ela tinha feito aquilo? Por que ela tinha me deixado? Por que ela tinha aberto uma fenda que nunca mais ia fechar? Eu queria uma explicação, sabe? Uma palavra, um motivo. Eu não sei, mas nunca veio resposta. E no fim das contas, ficou uma verdade dura demais para engolir. Eu e o pai dela ficamos sem a Elisa. Eu perdi o amor da minha vida e ele perdeu a filha. E essa é a parte que mais dói, porque não existe vitória quando o que fica é vazio para os dois lados. Hoje eu sou casado com a Leila. E a vida me deu uma outra chance de amar, de construir, de fazer diferente. Eu tenho uma filha que já é moça, a Lana, e toda vez que eu olho para ela, eu lembro que filho não é posse. Filho é responsabilidade, sim, mas também é liberdade. Eu não tenho como controlar o coração dela. Eu posso até orientar, posso aconselhar, posso proteger até onde as minhas mãos alcançam, mas eu não posso viver por ela. Eu não posso escolher por ela. Eu não posso transformar um amor em vigilância, porque eu vi onde isso foi parar. E eu aprendi do jeito mais duro que controle não protege o filho de tudo e que o amor não sobrevive quando vira guerra. E se tem uma coisa que eu faço é escutar. Antes de julgar, eu escuto. Antes de proibir, eu converso. Antes de impor, eu tento entender. Porque perder ensina. E tem lição que a gente só aprende quando já não tem mais como voltar atrás.